Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou falar sobre os maiores desafios que nós imigrantes enfrentamos aqui em Portugal, ou melhor, os maiores desafios que o imigrante que esteja a fazer o seu planejamento para vir para Portugal pode enfrentar em 2025. Olha, eu não tô a falar desses desafios para desestimular você ou para ter uma visão pessimista, não, é porque todos esses desafios que eu vou colocar aqui, nós, imigrantes, já passamos em maior ou menor grau, ou talvez se nós não passamos ainda, em algum momento a gente vai passar. Então, vamos para o vídeo. Se você acompanha alguns outros canais, sobre imigração para Portugal, até mesmo aqui no meu canal, você com certeza já sabe ou já tem uma ideia, de um primeiro desafio. Eu não vou falar os desafios na ordem do mais crítico para o mais tranquilo, né, não, ou seja, eu não vou falar desses desafios em ordem de importância, eu vou falar numa ordem aleatória aqui que eu coloquei, e o primeiro desafio, gente, é o arrendamento, né, não é segredo para ninguém que está a vir para Portugal. Existem milhares de vídeos aqui no YouTube que abordam isso, não é segredo para ninguém que os arrendamentos eles são hoje, em 2025 e eram há algum tempo atrás, continuam sendo hoje também em 2025 um desafio para quem está a vir para Portugal. Por que desafio? Primeiro, por causa do preço, né, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui a descrição para vocês, em que eu abordo algumas estratégias para a gente economizar aqui em Portugal. Dentre, algumas estratégias é você olhar com cuidado a cidade em que você vai morar. Por quê? A cidade em que você vai morar aqui em Portugal vai determinar muitas coisas na sua vida, inclusive o arrendamento. E é comum, né, que quanto mais próximo de grandes centros urbanos, como por exemplo Lisboa, Porto, quanto mais para perto desses centros, mais caros fiquem os imóveis disponíveis, porque isso é uma questão das ciências econômicas, né, a lei da oferta e da procura. Então, uma das estratégias para você, por exemplo, tentar fugir dos arrendamentos mais caros é você ir para o interior de Portugal, né, para locais mais afastados dos grandes centros urbanos. E não tenha preconceito com o interior de Portugal, porque, você vai se surpreender, tá. Eu já fiz aqui um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também sobre as vantagens e desvantagens de morar em cidades do interior. Então o primeiro desafio é o arrendamento. E por conta do valor e também porque muitas vezes, existem, níveis de complexidade quando a gente fala de arrendamento para estrangeiro. Existem proprietários, né, existem senhorios que não querem alugar, não querem arrendar para brasileiro. É uma decisão deles e isso está fora do nosso controle. Ou quando se dispõe, né, ou quando aceitam arrendar para brasileiros, cobram, calções a mais, cobram 3, 4 calções, ou pedem fiador. Então tudo isso vai, acrescentando uma camada de complexidade nesse desafio que já é por si só um desafio. Você ir para outro local e você procurar um lugar, né, para você morar, uma casa, um apartamento, o que for. Eu não sei falar, não sei comentar a respeito de relocation, não foi uma estratégia que eu usei na minha imigração e também não sei falar de quartos partilhados, apesar de eu saber que muitos imigrantes, né, vêm e se dispõem a partilhar quartos, né. Eu particularmente não vim dessa forma, não julgo quem vem dessa forma, até porque a realidade das pessoas é diferente da minha realidade, a sua realidade é diferente da minha realidade, a realidade do fulano é diferente da realidade do beltrano, então assim, não quero ser um espaço de julgamento, mas um espaço que coloca fatos, da vida de um imigrante. Então, tenha em mente aí que o arrendamento é sim um desafio que você precisa traçar algumas estratégias e se planejar muito bem financeiramente
principalmente com a questão dos calções. O segundo desafio, gente, a distância. Você vai estar longe da sua zona de conforto, você vai estar longe da sua rede de apoio, você vai estar longe das suas pessoas favoritas, você vai estar longe das pessoas que realmente se preocupam com você. Então, não subestime a distância, porque vai ter dias que você vai ter muita nostalgia, vai ter dias que você vai ter muita saudade, e aqui eu faço um parêntese, a saudade nunca vai passar. Você sempre vai ter saudade. Alguns dias a saudade vai estar mais forte, no outros dias ela vai estar amortecida, né, adormecida, mas a saudade vai ser a sua ervilha debaixo do colchão. Você sempre vai ter saudade do que você deixou para trás. Porém, ah, quando a gente imigra, eu acho que um ponto que a gente deve ter atenção é não fazer apenas um planejamento financeiro, né, de preparação, mas preparar-se também em relação às questões emocionais. Você tem que ter muito claro na sua mente qual é o seu objetivo de mudança. Por que que você quer mudar de país? Primeiro, por que você quer mudar de país? Porque está todo mundo que você acha que está todo mundo se mudando? Não, você tem que saber o seu porquê, né? Você vai para estudar? Você vai para trabalhar? Você vai por X motivo, por Y motivo? Então, por que que esse motivo deve ser claro na sua mente? Porque esse motivo é o que vai te sustentar nos momentos difíceis. Esse motivo é o que deve ser o seu alicerce quando você estiver na sua cama à noite e você dormir chorando de saudade. Você deve ter muito claro que, eu vim para esse país por isso e por isso. Confie no seu propósito, confie no seu objetivo. Esse seu objetivo deve ser um porto seguro para você ter certeza de que tudo está valendo a pena. Porque senão, se você não tiver esse objetivo muito claro na sua vida, qualquer empecilho que você encontre, qualquer desafio, qualquer situação mais difícil, você vai pensar em desistir. E os 2 primeiros anos, eles são 2 anos de plantar, né, você tem que plantar, você tem que se consolidar. São 2 anos, talvez os 2 anos, 2, 3 anos são os 3 anos são os anos iniciais mais difíceis. Então a distância é um desafio que você tem que aprender a gerir, você tem que também estar disposto a criar uma nova rede de relacionamentos, né, uma rede de colegas, uma rede, quiçá, de amigos, sobretudo se você vier sem ninguém, sem nenhum conhecido, se você não tiver realmente ninguém que você conheça naquele local que você vai. Para mim, uma coisa que funcionou muito no primeiro, no primeiro, segundo ano, foi porque primeiro eu vim para estudar, então eu tentei fazer ali algumas conexões, um networking com os meus colegas, para ter com quem conversar, para a gente também não enlouquecer, né, gente. Segundo, eu comecei a frequentar algumas aulas gratuitas que eram ofertadas por uma igreja aqui da cidade onde eu vivo. Eh Era aula de inglês, então eu exercitava a minha conversação no inglês, então isso foi muito bom para eu ver gente, né, para eu não ficar sozinha em casa, porque no primeiro ano eu só estudava. Então eu via gente, conversava com pessoas, treinava uma língua, né, então faça networking, saia de casa, tente se inserir naquela realidade nova, né, para que você também, esteja, perto das oportunidades, né, principalmente, para trabalho. Terceiro desafio, a burocracia, né. E aqui, eu não estou a falar mal do país, eu não estou a falar mal de Portugal. Não, eu estou a colocar um fato. Aqui existe burocracia, assim como no Brasil existe burocracia, isso é um fato. Mas nossa primeira tarefa enquanto imigrante é a gente tentar entender a legislação do outro país, né, daquele país para onde a gente está aí, né. Então, vá aos sites oficiais, eu já falei mais de uma vez aqui no canal, em outros vídeos, para a gente sempre buscar informações nos sites oficiais. Site da AIMA, site da Segurança Social, site da Autoridade Tributária, né? Para quê? Para você não ficar na mão de espertalhões que existem por aqui pela internet, que querem vender ajudas, entre aspas, e que, na verdade, são informações que estão disponíveis nesses sites oficiais.
pessoal. Então vá sempre aos sites oficiais para que você entenda a legislação minimamente, né, você não é especialista, a não ser que você seja advogado, então o entendimento, a percepção fica muito mais fácil. Mas vá aos sites, tente entender, pegue a lei do imigrante, entenda a lei do imigrante, veja qual o seu tipo de visto, né, ou seja, isso é planejamento, é você sentar e tentar entender. Por quê? Porque existe burocracia. Então para você realmente não ficar na mão de pessoas que não sabem lhe orientar ou pessoas que não têm aquela informação, né, e para que você consiga, de alguma forma, tentar agilizar o seu processo, conheça minimamente a burocracia. Isso não vai, impedir de acontecer, por exemplo, você chegar no balcão de atendimento de um órgão, te darem uma informação e no outro balcão te darem outra informação, ou seja, informações desencontradas. Mas, se você tiver minimamente conhecimento da legislação, né, sobretudo legislação relacionada à imigração, a mercado de trabalho, isso ajuda a reduzir esse ruído na comunicação, tá. Então, tenha em mente que os processos aqui demoram, os processos de títulos de residência demoram, os processos de manifestação de interesse demoram, né, então para você se regularizar, demora. O meu visto especificamente, eu não vim como turista, eu já vim do jeito que eu queria vir, né, com o propósito que eu queria vir, eu vim com visto de estudante e quando eu vim, a minha entrevista no antigo CEF, que agora não é CEF, é AIMA, já estava, agendada já foi agendada previamente. Então, quando veio o meu visto de estudante, já veio lá o link para eu entrar no site e ver a data do meu agendamento. Então, tem gente que não sabe essa informação. Não sei se hoje, nas solicitações de visto de estudante, ainda está a acontecer da mesma forma. Não sei. É o caso de você, se você vier com visto de estudante, você verificar, você confirmar essa informação. Mas na altura em que eu vim, em 2022, quando a gente aplicava para o visto de estudante, o nosso visto, depois de fazer todo o trâmite lá, que é esperado que se faça para o visto de estudante, o visto ele já vem com um link, e esse link você acessa, né, você acessava na época e tinha ali a data e o horário do seu agendamento no extinto CEF. Então tenha em mente, esse é a terceira, deixa eu olhar minha cola aqui, é o terceiro desafio, a burocracia, né. Esteja ciente que você vai enfrentar burocracia, não apenas do governo, mas às vezes burocracias em coisas simples, que você precisa resolver aqui, muitas coisas aqui não são digitalizadas, né, algumas outras já são, mas esteja atento a isso. Quarto desafio, o clima. E aqui uma ressalva, eu vim do norte do Brasil, então lá é quente e úmido o ano todo. Então se você é do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, o clima aqui tem as estações mais ou menos organizadas, né, mais ou menos separadas, né. Então, a primeira coisa que eu precisei uma das primeiras coisas, né, eu falo sempre primeira coisa, mas é uma das primeiras coisas que eu precisei aprender é a me vestir para o frio. Por quê? Porque lá no norte a gente não precisa. Lá, até quando chove, fica quente, né, chove e fica abafado. Então eu não sabia me vestir para o frio, porque eu nunca precisei me vestir para o frio. Portugal tem um clima temperado, então, as estações são mais ou menos regulares, né? Dezembro, ou melhor, janeiro de 2025, nós estamos no inverno. Eu tô com essa blusa, que é uma blusa canelada, tô com uma segunda pele. Então, apesar de, em relação a outros países da Europa, não ser um país tão frio, para os meus, vamos lá, de novo, para os meus padrões do norte do Brasil, é frio. Então, eu preciso me aprender a me vestir para o frio. E isso por que que é o desafio? Não só na vestimenta, isso aqui é o de menos, né, a gente aprende rápido. Mas porque o clima, a gente pensa que não, mas o clima ele influencia o nosso humor. E dezembro já é inverno, o final do outono e início do inverno. No Natal eu fico muito nostálgica e o clima influencia, né, às vezes você ficar sem sol, hoje está um dia sem sol aqui na cidade em que eu moro, tá chovendo desde de manhã, desde ontem tá chovendo, tá sem sol, tá nublado, tá uma vibe, uma vibração assim,
diferente do que a gente tem lá no Brasil. Não estou dizendo que é melhor nem pior, é diferente. Então a gente tem que ter consciência de que isso também vai nos afetar. Os dias são mais curtos, 5h30, desculpa, 5h30, 5 horas, 5h30 da tarde, dependendo da altura do ano, no inverno, sobretudo, já tá escuro, né? No verão, o sol aqui se põe 9 horas, 9h30 da noite, e pronto, né, é diferente, você precisa se habituar, né. E de novo, vamos voltar lá para o propósito, é importante a gente ter consciência do nosso propósito, para que essas pequenas coisas que fazem parte do lugar e que a gente mora agora e que estão fora do nosso controle, não nos sabotem, porque senão, ao qualquer sinal da menor dificuldade, né, a gente vai, eh querer voltar, a gente vai, enfim, entrar numa depressão, entrar ali numa nostalgia negativa, e isso não é bom. Então o clima pode ser um desafio. Se você aí já é de outras regiões do Brasil, em que tem, do sul, por exemplo, do sudeste, que tem um clima, que tem frio, né, você talvez esteja mais preparado. Mas nós do norte, do nordeste, em que nós não temos frio, né, salvo aí algumas exceções, assim, a gente pode sentir, tá. Quinto desafio, trabalho. E aqui eu posso ser um pouco polêmica. Existe um senso comum de que existe trabalho fácil em Portugal para imigrante. Existe um senso comum de que Portugal precisa de imigrante, né. Eu não estou dizendo nada ao contrário. Mas, quando você decidir vir para Portugal ou para qualquer outro país, eu estou falando de Portugal porque é onde eu vivo e são as experiências que eu relato aqui. Tente se qualificar, né. Eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição sobre reconhecimento de diploma. Eu ter os meus diplomas reconhecidos foram muito importantes para eu me inserir no mercado de trabalho aqui de Portugal. Então, pensa uma coisa, se você não tem nenhuma qualificação no Brasil, o que que você, pretende encontrar aqui em Portugal? Você vai ter trabalhos também que não vão pagar tão bem. Então busque qualificação, né, busque formação, né. E aqui no centro de emprego existem formações, às vezes, financiadas, né, que você mesmo sendo imigrante, você pode fazer essas formação aqui é treinamento, tá, gente? Então existem algumas formações financiadas que você pode se candidatar para fazer, mas para isso você tem que ter os seus documentos, né, e você tem que ter seu diploma reconhecido, ao menos o do segundo grau, né, do ensino médio. Para quem é da época do segundo grau, segundo grau. Para quem da época do ensino médio. E aqui equivale ao 12º ano. Então, tenha o seu diploma, reconhecido. O diploma do ensino médio, gente, para reconhecer aqui é muito fácil. É só você ir no agrupamento da escola, que é como se fosse a secretaria, né, de educação. É só você ir no agrupamento da escola e você dá entrada no processo. Eu não sei como faz isso, porque eu não fiz do ensino médio, eu fiz do ensino superior e depois do mestrado. E eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso também, vou deixar tudo aqui na descrição. Então, para você buscar um trabalho que pague melhor, você tem que ter maiores qualificações. Isso é assim no Brasil e é assim aqui em Portugal. E um ponto aqui que, se eu pudesse abrir a mente dos brasileiros, é: estude línguas, estude inglês, né? Isso vai fazer muita diferença para você se inserir no mercado de trabalho. Aqui, na verdade, não é que vai fazer diferença, porque aqui não é um diferencial, aqui é quase um requisito, né? Você saber inglês. Se você souber outra língua, espanhol, francês, melhor ainda, mas estude línguas. Então, se você ainda está no Brasil, coloca aí no seu planejamento para você estudar línguas, porque isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo a conseguir um trabalho mais rápido aqui em Portugal. Outra coisa, faça o seu cadastro no LinkedIn. LinkedIn aqui é muito utilizado, né? O trabalho que eu tenho hoje eu consegui pelo LinkedIn. E já consegui outras propostas também aqui, né? Já participei de vários processos seletivos aqui pelo LinkedIn. Então, se você não tem LinkedIn, faz o seu LinkedIn, porque é muito importante, tá? Então, não caia nessa historinha, é fácil conseguir emprego. Gente,
É fácil desde que as pessoas não falam os pressupostos, né? E eu sempre coloco aqui que para qualquer coisa existem pressupostos. Então é fácil desde que você tenha alguma qualificação, você tenha algum diferencial. Isso é assim no Brasil e é assim aqui também, gente. Então não venha iludido, né? Venha com a com essa consciência de que pode representar sim um desafio. E aí eu faço o link também com a questão da burocracia. Para você conseguir um trabalho, você tem que ter toda a sua documentação, né? NIS, NIF, né? Algumas empresas só contratam com título de residência ou com a manifestação de interesse. Então, não venha de qualquer jeito. Se planeje, porque sim, o trabalho pode ser um desafio. É um desafio até para os portugueses, por que que não vai ser para nós, que somos estrangeiros, né? E para facilitar o seu planejamento para aprender o inglês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso que pode te ajudar muito. Esse curso é o curso da Ana Paula. Ele vai desde o nível A1 até o nível B2. Então, se você não sabe nada de inglês, ele tem um roteiro, né? Tem uma trilha toda pensada para você conseguir se comunicar, né? Tem aulas de pronúncia, aulas de listening. Então, vá, veja, se planeja, coloca aí no seu planejamento financeiro para você aumentar as suas competências. Você pode comprar esse curso tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, se você já estiver aqui em Portugal, ok? E o sexto desafio, que são 6, é um tema sensível, mas necessário de ser dito: preconceito. Né? Não vou nem falar isso, vou falar preconceito. Existe preconceito contra brasileiro? Deixa eu te jogar a questão te responder fazendo outra pergunta. Existe preconceito com as pessoas do norte e do nordeste do Brasil, no próprio Brasil? Existe, né? E isso legitima e justifica? Não, não estou dizendo isso. Mas antes de nós brasileiros dizermos que os portugueses têm preconceito com os brasileiros, gente, nós mesmos, brasileiros, temos preconceitos com a nossa própria gente, com quem é do norte, com quem é do nordeste. Isso é um fato, né? Eu nasci no Nordeste, me criei no Norte. E eu sofri preconceito no Brasil por ser nortista, né? Eu lembro uma situação de trabalho, eu era consultora de uma empresa e eu fazia mestrado na altura, na época ainda, e uma pessoa que tinha menos formação acadêmica do que eu na época me questionou uma coisa como se eu não soubesse, e eu precisei dar, tipo assim, a minha carteirada, né. Por quê? Porque ela questionou, porque ela era do Sudeste, e ela questionou: "Ah, mas isso que você está fazendo tá errado". Não sei o quê, porque a gente faz eu falei: "Olha, eu tenho mestrado nisso, estou fazendo mestrado nisso, eu trabalho nisso há X anos e isso é assim". E depois daí, para que que eu fui falar isso, gente? Por quê? Porque depois daí, toda vez que ela discordava de mim, porque ela sabia que eu estava certa, ela dizia: "Ai, mas a doutora Anne falou que é assim". Eu falei: "Olha, eu ainda não sou doutora, vou chegar lá, mas ainda não sou doutor". Mas por que que eu tô colocando isso? Eu nunca contei isso assim, né, mas só a minha família sabe. Mas por que que eu conto isso? Porque nós, do norte e do nordeste, nós temos que provar muito mais, norte e nordeste do Brasil, tá? Nós temos que provar muito mais a nossa competência técnica para quem é do sul e do sudeste, né? E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza, porque nós somos um povo só. Ou melhor, nós somos um país só com povos diferentes, né. Claro que nós do norte e do nordeste, nós não somos igual ao povo do sul e do sudeste, do Brasil ou do centro-oeste, né. Nós temos as nossas próprias especificidades, nós temos as nossas próprias particularidades, cabe respeitar, não desmerecer, né. E sim, às vezes acontece. Você vai talvez encontrar preconceito no arrendamento, você vai às vezes encontrar preconceito no seu trabalho, você vai encontrar preconceito na escola, na faculdade, no transporte público, né. Mas, gente, uma coisa que eu levo para minha vida é: o preconceito é dele, não é meu, né. Às vezes incomoda, mas isso é uma coisa que está fora do meu controle, eu não vou ligar, né. "Ah,
Ele me dirigiu uma palavra, que pena, né? Que triste pessoa ser assim, que triste para aquela pessoa ter esse preconceito, né. Então eu procuro também não ter nenhum tipo de preconceito, por isso que eu voltei, eu estou respondendo isso, eu estou colocando isso, trazendo uma reflexão, porque às vezes no Brasil, os próprios brasileiros são preconceituosos e não se percebem, aí vão para fora do Brasil e: "Ah, eu sofri xenofobia". Não estou justificando, estou colocando um ponto para a gente refletir. Os brasileiros são preconceituosos com eles mesmos, né. E assim, pode ser um desafio, né, você tem que se fortalecer, você tem que saber que você pode enfrentar isso, mas não se abalar, gente, o preconceito é do outro, não é seu, né. Deixa ele lá, cada um só dá o que tem, né. Eu não sou preconceituosa, então eu tenho a pena das pessoas que são preconceituosas, na verdade. Bom, coloquei aqui 6: arrendamento, distância, burocracia, clima, trabalho e preconceito. Pode ser que tenha mais, se você acha que pode ter algum outro desafio, coloca aqui nos comentários. Se você já passou, né, por algum desses desafios, coloca aqui nos comentários também. Leve em conta, você que está fazendo seu planejamento aí para vir para Portugal, leve em conta que você pode encontrar esses desafios e procura formas de mitigar esses desafios. E é isso. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber outros vídeos e até o próximo vídeo.